Praias paradisíacas, clima tropical, antigo casario preservado, carros coloridos e rica diversidade e expressão cultural. Estamos falando de Cuba. Colônia espanhola, proclamada república no início do século XX, porém com domínio norte-americano. O país assistiu a guerrilha se organizar para combater a desigualdade social no governo de Fulgêncio Batista nas décadas de 1930, 40 e 50. A Revolução Cubana, comandada por Fidel Castro e Che Guevara, teve êxito em 1959 com a tomada do poder. Com Fidel, o país tomou rumos socialistas e sofreu retaliações econômicas de várias nações. Anos depois, com a quebra dos blocos socialistas na União Soviética e no leste europeu, ficou isolado economicamente. Hoje, mais de meio século depois, e com Raul Castro, irmão de Fidel, no poder, Cuba começa a ensaiar mudanças estruturais e reformas econômicas. Discutir o novo momento cubano é também pensar em caminhos mais inclusivos e igualitários nas relações internacionais, por uma sociedade global melhor e mais justa. Olá, o Melhor e Mais Justo discute Cuba. Para essa conversa, tenho o prazer de convidar Lázaro Mendes Cabreira, que é o cônsul-geral de Cuba no Brasil. Bem-vindo. Oswaldo Cogiola, professor de História Contemporânea da USP. Bem-vindo, Cogiola. E Luiz Fernando Vitaliano, cientista político e professor de Relações Internacionais da FMU. Bem-vindo. Em todos esses anos do governo da família Castro, Cuba conseguiu, por exemplo, eliminar o analfabetismo e implementar um sistema de saúde pública universal de alta qualidade, investiu em pesquisa científica e na redução de desigualdades sociais, entre outras conquistas. Em contrapartida, deixou lacunas no campo das liberdades individuais, no desenvolvimento econômico, não conseguindo, por exemplo, diversificar a agricultura e nem estimular a indústria, em função também do longo embargo capitaneado pelos Estados Unidos, que dura até hoje. Eu gostaria de começar pedindo para que vocês contassem um pouco dessa história. Primeiro, como era ter uma república sob o jugo norte-americano e na figura de alguém como Fulgêncio Batista. E depois, no período revolucionário. Começar de novo agradecendo a presença com o cônsul-geral de Cuba no Brasil. Dr. Lázaro, por favor, nos conte brevemente essa história. Sí, seguro. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de invitación y poder estar acá con ustedes. No es fácil poder en una síntesis muy apretada poder decir esto acá, pero quien haya conocido Cuba anterior al año 1959 tiene que estar de acuerdo que la revolución era necesaria e inminente. La revolución había que hacerla porque había que acabar con aquellas desigualdades. Si solamente se le dan algunos datos de analfabetismo, de desempleo, de insalubridad, de mortalidad infantil, de mortalidad materna, los números son altísimos, son terribles. O sea, en este caso, las condiciones objetivas estaban creadas para que la revolución se hiciera. Y surge en este caso la generación del centenario que dirigió Fidel Castro y un grupo de jóvenes alrededor de él que atacan el cuartel Moncada porque evidentemente ya las posibilidades por otras vías se habían cerrado con el golpe de Estado que Batista dio el 10 de marzo de 1952. Esto fue el ataque al cuartel Moncada fracasó desde el punto de vista militar, son presos, van para la cárcel, hay presión popular, salen de la cárcel y posteriormente tienen que irse al exilio en México. En México preparan regresar y Fidel había dicho que en el año 56 íbamos a ser libres o mártires y después dijo, si salgo de México, si salgo llego, si llego entro y si entro triunfo. Fue lo que dijo Fidel, incluso cumplió, la revolución se hizo, el pueblo apoyó esa revolución, la apoyó desde el primer momento en que desembarcan, el apoyo de los campesinos al núcleo pequeño
que queda del grupo de 82 que desembarcan después que la inmensa mayoría fueron asesinados, no fueron muertos en combate, sino asesinados. Posteriormente, 2 años, 5 meses y 5 días de lucha en la Sierra Maestra, triunfa la revolución el 1 de enero de 1959 y comienza entonces a ver los cambios en Cuba y hacer cambios por parte de personas que nunca habían gobernado, completamente jóvenes y en situaciones extremadamente difíciles, porque las tentativas para acabar con la revolución no comienzan precisamente el 1 de enero de 1959, comenzaron incluso antes, incluso algunos agentes de la CIA se habían infiltrado en fuerzas del ejército rebelde. Pero bueno, después viene la política esta de presiones económicas, el bloqueo norteamericano contra Cuba. Usted había dicho durante los años del gobierno de los Castro, yo creo que no se debe hablar del gobierno de los Castro, yo creo que se debe hablar del gobierno del pueblo cubano, porque realmente la revolución lo que instaura el 1 de enero de 1959 es un gobierno de Cuba, un gobierno de los trabajadores, un gobierno del pueblo, un gobierno con una participación ciudadana increíble y un gobierno que desde el mismo momento está gobernando con una amplia, un amplio apoyo popular, y no hay ley en Cuba que afecte a la población, que no se busque un consenso tremendo y se discuta prácticamente con todos los sectores de la población. El ejemplo más, elocuente de eso son precisamente todos los cambios que están sucediendo en Cuba para fortalecer el socialismo, para actualizar el socialismo, y hubo un proceso de discusión de los lineamientos que discutió el Congreso último del Partido Comunista de Cuba, que fueron discutidos participaron en las discusiones más de 8 millones de personas en una población de 11 millones y pico. Digo 11 millones de personas porque hubo personas que participaron varias veces en reuniones, no así. Hubo, más del 85% hubo contribución de la población, fueron cambiados, etcétera. O sea, que se está haciendo las cosas con un consenso amplísimo. Ou seja, quer dizer, a não rotatividade no poder central, né? Não significa aquilo que o Ocidente classicamente tem chamado de uma ditadura cubana. No, claro, pero no me refería a eso cuando me refería a esa una dictadura. Bueno, en Cuba hay una dictadura, la dictadura del proletariado, la dictadura de los trabajadores, quieren decirla así, está bien. Okay. Que la diga así. Es la dictadura de la mayoría, en este caso. Oswaldo, por favor, entra na conversa e nos conta um pouco dessa história. Só vou pedir que você seja breve, faça uma síntese aí, escolha algumas ideias que você considere centrais. Bom, o central seria dizer o seguinte: a Revolução Cubana foi uma divisória de águas na história do Caribe, da América Central e da América Latina. Na apertada síntese, há grandes singularidades na história de Cuba. Cuba foi a última colônia espanhola na América, junto com Puerto Rico. A guerra hispano-americana, que é a que vai determinar a independência de Cuba, teve uma grande importância internacional, né? Inclusive é considerada uma divisória de águas na história da Espanha, certo? Porque se fala na geração de 98, na história da Espanha, foi o fim da ilusão de que Espanha era uma potência, certo? Só que a guerra foi entre os Estados Unidos e Espanha, certo? E por isso Cuba nasce como nação independente, com a emenda Plato, ou seja, com toda uma série de condicionamentos que determinam que a independência política de Cuba, na verdade, é fictícia, certo? Porque, na verdade, o poder está tutelado pelos Estados Unidos da América. A guerra hispanoamericana, e com a independência de Cuba, Puerto Rico, Filipinas e Guam, certo? É considerada a primeira intervenção imperialista dos Estados Unidos, propriamente imperialista, certo? Até esse momento, claro que os Estados Unidos já tinham tido intervenções externas, certo? No México, etc., mas eram intervenções na fronteira, eram, na verdade, guerras para saber até onde ia a fronteira dos Estados Unidos, do México, etc., etc. Guerras de anexação, inclusive. Eram guerras de anexação e que se davam em território, certo? Que era contíguo ao território americano. Ou que os Estados Unidos pretendiam, como a guerra entre Argentina, Brasil, etc., mais ou menos na mesma época, justamente pela questão das fronteiras. Todos os Estados americanos tiveram processos desse tipo.
Já a guerra hispano-americana é uma intervenção de natureza imperialista que precede as sistemáticas intervenções norte-americanas no Caribe e na América Central, Haití, Nicarágua, etc., etc., e o papel dos Estados Unidos como árbitro, por exemplo, na revolta chinesa de 1902, certo, que ou na guerra russo-japonesa, certo, que o tratado que pôs fim à guerra russo-japonesa foi celebrado nos Estados Unidos, certo, então já era uma potência mundial. Por isso Cuba passa do estatuto de colônia, certo, espanhola ao de semicolônia dos Estados Unidos e uma das mais importantes, porque praticamente Cuba foi a plataforma de lançamento, certo, da potência imperialista pelo restante do planeta e não apenas com um caráter simbólico, certo. Cuba não foi anexada pelos Estados Unidos da América, como sí foi anexado Puerto Rico. Puerto Rico, ao contrário, foi transformado num chamado Estado Livre Associado, certo. Já Cuba permaneceu como independente, etc. Por outro lado, pensar que a história de Cuba, antes da independência, era apenas a história de uma colônia, ou seja, había partidos ya, había todo un desenvolvimiento en Cuba anteriormente que inclusive crió a figura de unas mayores figuras de la historia latinoamericana del siglo XIX, que foi José Martí, mas non só ele, Antonio Maceo, etc. Martí que escrevía moito en jornais argentinos, certo? Era unha figura latinoamericana, non era unha figura apenas cubana, certo? Era un grande poeta, un grande escritor, un agitador político, organizador do Partido Revolucionario Cubano, ou seja, pensar que a sociedade cubana, por ser colonial, era uma sociedade onde não se desenvolvia uma intelectualidade, não se desenvolvia uma vida política, não é verdade. Que não tinha uma sociedade complexa, não é exatamente, verdade? Exatamente. Quando acontece o desenvolvimento do século XX, nós temos aí também um desenvolvimento de classes sociais, de partidos, de sindicatos, ou seja, independentemente do fato de que Cuba foi majoritariamente governada nesse período por ditaduras, a de Machado, certo, e depois a de Fulgencio Batista, se desenvolveu partidos políticos, sindicatos, não era uma sociedade amorfa, certo? Nesse quadro apareceu Fidel Castro. Se desenvolveu o movimento da reforma universitária, nascido na Argentina. Fidel Castro se inicia como estudante de Direito dentro do movimento da reforma, tanto quanto Ernesto Che Guevara na Argentina, só que nessa época não se conheciam, porque Castro estudava Direito em Cuba e Guevara estudava Medicina em Rosário, na Argentina, certo? Então, houve todo um desenvolvimento que permite entender, mas que até hoje a pesquisa histórica debate, certo, sobre que natureza teve essa Revolução Cubana. E, por outro lado, a ditadura de Batista, efectivamente, ele se consolidou como uma ditadura declarada em 1952, mas ele já tinha governado antes, certo? Era uma figura, e ele tinha chegado a governar com o Partido Comunista Cubano, em algum momento. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista Cubano, dado que a Unión Soviética teve esa política de alianza con os Estados Unidos, eran aliados contra o nazismo, certo? E houve todas umas políticas de integrar partidos comunistas en gobernos como de Batista, certo? Que era un aliado, efectivamente, dos Estados Unidos. Entón, teve todo un procedimento bastante complexo, certo? O surgimento do movimento 26 de julho e tudo mais que não podemos resumir em 2 minutos, mas que teve um significado histórico enorme para toda a América Latina. Luiz, entra nessa conversa, traz alguns elementos dessa história. Eu só queria chamar a atenção de poucos elementos, entre eles, de tudo que foi comentado aqui. A importância da Revolução Cubana é sem igual, sem precedentes, é indiscutível. Entre outras coisas, se a gente comparar Cuba com os outros países caribenhos, que situação vive o Haiti, que situação vive Honduras, que situação vive a Guatemala, esses países têm uma situação, do ponto de vista social, econômico, político, muito pior, indicadores do que a situação de Cuba. Agora, eu queria chamar a atenção para outros aspectos culturais e que aqui, como brasileiro, me chamam a atenção em Cuba, que é a similaridade que Cuba tem com o Brasil. Essa história toda da colonização, da guerra de independência, da anexação pelos Estados Unidos no final do século XIX, todos esses movimentos, a gente pode lembrar que Cuba era uma cultura cafeeira, quando colônia da Espanha. E nesse aspecto se parece muito com o Brasil, quer dizer, a presença do negro, o folclore, a religião, a santeria é uma religião muito parecida com a Umbanda no Brasil. Então, para o brasileiro entender um pouco como essa simpatia que nós temos por Cuba, ela não é trivial. Existe uma certa identidade aí com toda essa história. A América Espanhola teve a sua participação na formação cultural de Cuba, entre outras coisas, uma participação cultural que se assemelha muito com a brasileira por conta dessa relação com o negro, da ausência de índio, que é
do restante da América Espanhola, ela é muito peculiar. A América Espanhola que nós conhecemos, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia principalmente, que tem o problema indígena até hoje, quer dizer, essa América Espanhola teve a relação entre o colonizador e o índio. Brasil e Cuba, nessa similaridade, teve a relação entre o colonizador e o negro. Isso forma uma cultura bastante particular. Só para pegar uma imagem cubana, o caboclo cubano, ele se parece muito com uma figura que a gente conhece muito, que é um personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tio Barnabé. Tio Barnabé, que gosta de pitar um cachimbo, que é aquele senhor que conhece a floresta, que conhece a cultura, etc. É um pouco a imagem do preto velho, né, na nossa A imagem cultura. do preto velho. Aqui tem muito, se você pega o artesanato cubano, ele tem muito essa imagem. O Brasil, nesse aspecto, a nossa simpatia por Cuba, ela não é trivial e recorre a toda essa história contada aqui. O que acontece é que, enquanto o Brasil se discutia nos anos 50 as reformas de base, Cuba fez as reformas de base. Essa é uma diferença fundamental que separa política e economicamente os dois países. Em relação à presença dos Estados Unidos, quer dizer, Cuba fez com um custo político e econômico muito maior. Eu preciso fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí.